Olá pessoal, sou o professor Ricardo e nessa aula eu vou falar com vocês a respeito de um assunto muito importante, que é a seletividade. O que é isso? Seletividade é uma manobra que nós fazemos quando estamos montando um circuito que visa colocar as proteções e segurança no circuito de uma maneira que quando ocorre o desarme dessas proteções, ela desarme o que está mais próximo à carga. E dependendo do nível da anomalia, aí essa capacidade de desarme vai se afastando da carga. Ela tem que sempre estar focando a segurança aonde que a gente quer que aconteça. É para isso que serve a seletividade, para a gente determinar o que tem que ser desligado na hora que tem que ser desligado. A seletividade nós podemos fazer como? A gente pode fazer combinações somente de fusíveis, pode fazer combinações entre fusíveis e relés magnéticos, a gente pode fazer entre fusíveis e relés térmicos, a gente pode fazer somente de relés. Como que a gente faz a determinação de uma seletividade somente entre fusíveis? Muito simples. Nós temos que pegar e fazer a determinação da corrente de carga, certo? E conforme for variando a carga no circuito, a gente vai colocando fusível de acordo. Por exemplo, eu tenho 3 motores instalados no painel. Então o que acontece? Eu vou ter um jogo de fusíveis para poder fazer a proteção na entrada do circuito. E depois eu vou ter fusíveis para proteger cada carga instalada no fusível. Se eu tenho 3 cargas instaladas no painel, então eu vou ter 3 proteções instaladas, uma para cada um, mais a proteção na entrada do painel. Então o que eu tenho que observar? A corrente de carga de cada uma e a corrente de curto-circuito, né? O nível de curto-circuito que eu tenho que estar observando aí. O que deve ser feito em relação à corrente de curto-circuito? Ela tem que ser igual. Tanto faz se for para proteger a entrada do painel, né? Ou para proteger individualmente cada carga instalada no painel. O nível de curto tem que ser igual, certo? Aí o que vai fazer a seletividade na hora do curto-circuito é a corrente de carga que você determinou durante a elaboração do circuito, né? A montagem do circuito. A outra maneira que se tem de fazer a seletividade, né, que eu citei para vocês, é a seletividade entre relés eletromagnéticos. Então, como é que funciona a parte de seletividade entre relés eletromagnéticos? Esses relés, eles estão trabalhando em conjunto com a chave de manobra, certo? E todos eles estão monitorando as tensões e as correntes. Então, o que acontece? Como você garante a seletividade entre esses relés? Muito simples. Cada relé ele tem o seu ajuste de tempo de disparo. Então, conforme a anomalia no circuito, então aquele que tiver o tempo mais baixo de desarme vai ser o que vai desarmar primeiro. E como que eu faço para poder determinar o tempo de disparo do relé sequente? Muito simples. Usa a constante de 1,25. Então você pega o tempo de disparo do primeiro relé, multiplica por 1,25. O resultado que der vai ser o tempo que você vai ajustar no relé anterior. Então o que acontece? A hora que der um problema na carga, ela vai desarmar o relé que está sobre ela, que está instalado sobre ela, e não o relé que está instalado para trás dessa carga, para trás dessa proteção. E
uma terceira chave que tiver no circuito, a mesma coisa. Você pega o tempo que está ajustado no relé, né, que você está olhando, e o de trás você vai acrescentar o resultado da conta, porque você pega o relé que você está utilizando, multiplica por 1,25, o resultado que der, você passa para o tempo do relé superior, e assim por diante. E o nível de curto, né, a corrente de curto-circuito, ela tem que ser a mesma para todos os relés, certo? A outra maneira da gente fazer aí uma seletividade aí é fazendo relés e fusíveis. Como? A gente pega, estandariza, né, a parte de corrente de curto, nível de curto-circuito, e o relé eletromagnético a gente vai fazer a conta de 1,25. Aí vocês falam, né? Pô, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ajustar no fusível? No fusível não tem problema. Fusível que você vai fazer? Você sempre vai olhar na tabela do fabricante, porque cada um, dependendo da sua corrente de nominal, cada um vai ter o seu nível de curto num ponto diferente. Então, vocês vão usar esse critério para poder estar colocando ali os fusíveis em parceria com os relés eletromagnéticos para fazer a seletividade no circuito. Tendo em vista que o tempo de reação de um relé eletromagnético num circuito, quando ocorre o curto-circuito, ele é de 0,003 segundos até 0,01 segundo. Então, dentro dessa faixa aí, você vai poder estar ajustando o seu relé, sempre fazendo aquela continha por 1,25 que eu mencionei. A outra maneira de fazer a seletividade seria entre relés térmicos e fusíveis. O que nós fazemos? A mesma coisa. Olha nas tabelas dos fusíveis, vê a curva de curto-circuito, de corrente de curto. Os relés térmicos a gente observa também na tabela que qualquer fabricante fornece, dependendo do equipamento que você vai pegar. Então, faz a seletividade, primeiro, observando a carga, né, a corrente nominal, e o segundo passo seria observar a corrente de curto-circuito. Certo, gente? Então, eu falei com vocês a respeito de seletividade, que é um assunto muito importante, né? Porque você fazendo a seletividade correta no seu painel, correta na sua instalação, vai interferir diretamente na maneira como você vai dar manutenção nesse circuito. Então, a hora que ocorrer anomalia no circuito, em vez de desligar, né, a chave geral lá na entrada do estabelecimento, né, lá na entrada do barracão, não, vai desarmar a carga, certo? Se for para desarmar a chave lá na entrada do barracão, lá na entrada do estabelecimento, tem que acontecer outra coisa. Tem que acontecer um curto na linha de transmissão que leva desde a entrada até o seu painel, né? E como que a gente garante isso daí? Usando essa ferramenta que eu passei para vocês, que é a seletividade. Sempre observando volto a falar, sempre observando as características de cada componente, a carga nominal, né, a corrente nominal que você vai estar dimensionando aqui, a tensão nominal, tem que observar a tensão também, e a nível de curto-circuito. Tá ok, pessoal? Até a próxima, muito obrigado. Qualquer coisa a gente está à disposição aqui de vocês para estar resolvendo as suas questões. Até mais!